Olá, eu sou Tárcia Quilião, advogada, e vou auxiliar você, síndico, a resolver todos os seus problemas do condomínio com base na lei. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar de uns questionamentos que surgem nas nossas consultorias acerca da inspeção predial e da responsabilidade do síndico na realização delas. As perguntas que se fazem é: quem pode fazer a inspeção predial? Como funciona uma inspeção predial? Qual a periodicidade dessa inspeção predial? E o que eu devo observar acaso eu seja deferida a realização de uma inspeção predial? Então vamos lá. A inspeção predial, a partir da NR 15575, as construções elas têm sido entregues com mais qualidades, né? Se percebe isso. E acabou trazendo mais responsabilidades para os síndicos. Por quê? Quando há uma entrega do condomínio, o que eu recomendo sempre, ou o que se recomenda, é que as construtoras entreguem o manual do proprietário das áreas privativas e o manual das áreas comuns. Por que isso é importante que se observe e por que as construtoras devem proceder dessa forma? Primeiro, é uma questão de uma norma, né? O cumprimento de uma legislação. Segundo, isso vai garantir ao construtor que ele entregou um manual de como o condomínio tem que fazer a conservação das áreas. A gente pode fazer uma analogia à questão do carro. Por exemplo, eu comprei um carro zero. Eu sei que a cada 6 meses eu tenho que ter uma revisão na concessionária. Mas eu simplesmente só ando com o carro. Ando, passa 10 mil quilômetros e o carro acaba fundindo o motor. Aí eu vou na concessionária, isso em menos de um ano, acaba fundindo o motor, porque eu rodei mais de 10 mil quilômetros. Eu vou na concessionária e digo: olha, o meu carro está na garantia. Eu quero um carro novo, fundiu a máquina. O que a concessionária vai fazer? A primeira coisa, ela vai verificar no manual do proprietário se eu fiz as manutenções nas datas corretas. No meu caso, o exemplo citado, eu nunca fiz a manutenção. Eu nunca levei o meu carro na concessionária para troca de óleo recomendada, que era de 6 em 6 meses. Não posso eu, então, agora, vir exigir uma garantia da qual eu fiz perder. Idêntico ocorre na questão condominial. O condomínio, ele tem determinadas áreas, por exemplo, um piso que é colocado pela construtora. Aquele piso, por vezes, não pode ser usado cloro, não pode ser usado desinfetantes com determinado tipo de produto. Deve ser usado só água e sabão, ou só água. E aí vai lá, por desconhecimento do manual das áreas comuns, a faxineira, o zelador, coloca cloro no piso. E aí, por óbvio, a pedra acaba estragando, o piso acaba desgastando. Se isso estava previsto, essa recomendação, no manual entregue, que nós estamos trabalhando com a hipótese que o manual foi entregue, não cabe ao condomínio reivindicar a garantia do piso, uma vez que não fez a manutenção correta. Isso é um caso. Mas quem pode fazer a inspeção predial? Bom, a inspeção predial, ela deve ser feita pelo conselho e pelo síndico e recomenda-se que contrate-se um engenheiro. Por quê? Porque, como eu digo, né, pessoal, a gente tem que ter, cada um trabalha na sua área, né? Vale a pena o síndico fotografar determinadas áreas do condomínio que estão desgastadas, a piscina com infiltração, as pastilhas caindo, e faça um dossiê, né? Faça um inventário do que está acontecendo nas áreas de comum do condomínio. E aí depois leve para a assembleia, né? Tentando fazer com que os partícipes da assembleia, os condôminos, sejam solidários à contratação de um engenheiro para fazer a inspeção predial. Em condomínios que têm até 5 anos, se eles fizeram a manutenção correta e ainda assim teve problema com relação às áreas comuns, vale fazer uma notificação à construtora e acionar a garantia. Em condomínios mais antigos, a gente recomenda que já desde antes tenha sido feita a manutenção predial,
Porque muito embora seja um condomínio novo ou um condomínio antigo, mais cedo ou mais tarde há necessidade de uma manutenção predial. Então se recomenda, né, nesse caso, independente de idade do condomínio ou dos danos que tenha na estrutura, que se contrate um engenheiro para fazer um laudo de inspeção técnica. E com base naquilo ali, se você ainda tem o prazo da garantia, você aciona a construtora. Em passando o prazo da garantia, se for vício estrutural, você consegue também acionar a construtora. Do contrário, você vai ter que fazer orçamentos para aqueles reparos e deliberar em assembleia, que a gente vai falar num momento mais oportuno, mais adiante. Então, assim, o profissional contratado, ele vai emitir um relatório detalhado de como está a estrutura do prédio, o que foi observado, e com esse laudo em mãos, né, que vai ter uma RT que vai ser emitida, né, que há necessidade de que se emita uma RT, o síndico vai chamar uma assembleia. Vai chamar uma assembleia com um edital, com um item específico para deliberar sobre a necessidade de manutenção predial. Nessa assembleia, o síndico vai deixar claro aos seus condôminos, né, que o condomínio está necessitando de manutenção predial, tanto na área elétrica, na área hidráulica, na área estrutural, na área de piscina, ou seja, na parte dos extintores. Ele vai ter que deixar claro que o condomínio está precisando de manutenção predial com urgência ou sem urgência, mas que vá se provisionando futuramente. Aí acontecem algumas situações bastante delicadas, né? A gente tem um paradigma hoje de que síndico bom é síndico que baixa a taxa. Síndico bom é síndico que diminui a taxa condominial. Só que, gente, uma manutenção, tanto a preventiva como depois a reparadora, tem um custo elevadíssimo ao condomínio. O que eu sempre recomendo para os meus clientes, desde condomínios recém-constituídos como condomínios já de mais idade, é que tenham na sua previsão orçamentária uma rubrica de manutenção predial. É importante, mesmo dos novos, tá, pessoal? Porque mais cedo ou mais tarde haverá a necessidade de uma manutenção predial. E como eu digo sempre nos meus vídeos, a minha advocacia ela é eminentemente preventiva, eu sempre previno e antecipo o problema para os meus clientes, para que eles, na verdade, lá na frente, não tenham que responder por uma demanda bem maior. Então, assim, leve para a assembleia, conste em ata, redija na ata da necessidade de um condomínio elaborar um plano de manutenção predial, na necessidade de reparos aí urgentes ou não, na parte elétrica, na parte hidráulica. Junte o parecer, o laudo do engenheiro como parte integrante da ata, deixe tudo muito transparente, tudo muito claro para os condôminos, tudo com muita transparência para evitar mal-entendido lá na frente, para evitar questionamentos desnecessários por falta de informação, por falta de clareza. Então vale a pena levar para a assembleia, há necessidade de se levar para a assembleia, com item específico redigido em ata. Pô, mas aí, Tárcia, a pergunta que chega é, eles não aprovaram a manutenção preventiva. Bom, o que eu posso dizer para esse síndico? Registre em ata que, muito embora você, síndico, no viés da contratação de um laudo, percebeu da necessidade de reparos urgentes no condomínio, porém, quando deliberado em assembleia, por unanimidade, por maioria, seja lá o que for, por tantos votos favoráveis ou tantos votos contrários, a assembleia deliberou que não deverá ser feita a manutenção por hora. E eu vou mais além nesse caso. Eu, se fosse síndica, colocaria o meu cargo à disposição. E depois eu vou dizer por quê. Colocaria à disposição por conta de que é uma responsabilidade muito grande no exercício da sindicância você ter consciência de que você tem um problema para resolver e não pode resolver por bloqueio de uma decisão assemblar. Outra pergunta que se faz também é qual a periodicidade das manutenções prediais. Claro que nós temos condomínios novos que não têm essa necessidade tão veemente de uma manutenção predial, mas os mais antigos têm. Muito embora no município de Florianópolis, que é aqui onde a gente fala, ele não tem uma legislação específica com relação
à periodicidade da manutenção predial, Balneário Camboriú tem uma legislação municipal bastante interessante, no qual ela separa tantos anos de construção, tanto e tantos anos a manutenção. Acima de tantos anos de construção, tanto tempo a manutenção. É bastante interessante, né? Vale a pena se valer pelo aquele norte ali e aguardar que os nossos legisladores efetuem uma legislação pertinente à periodicidade da manutenção predial, um tema de extrema relevância, né, que o síndico tem que estar atento, até porque uma das responsabilidades civis do síndico e casos de destituição do síndico é no caso dele não realizar as manutenções prediais das áreas comuns. Veja bem, você síndico levou para uma assembleia com um laudo na mão, um parecer de que você tem que fazer a manutenção predial da rede elétrica do prédio, porque a rede elétrica está com problema, porque os disjuntores estão velhos, estão caindo, enfim, às vezes até porque outros moradores acabaram colocando mais equipamentos no condomínio, na sua área, do que o condomínio em si comporta. Isso acontece muito, né, em condomínios que às vezes tem saída para uma instalação de ar-condicionado, quando você vê tem 3 ar-condicionados no apartamento. Então, assim, levei tudo isso, a Assembleia não deixou eu efetuar a manutenção predial, aí eu digo, coloque o seu cargo à disposição. Coloque o seu cargo à disposição, porque é uma das responsabilidades civis e, quiçá, criminal do síndico não efetuar a manutenção das áreas comuns. Existem muitos julgados onde por exemplo, eu tenho um julgado até que foi aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde o zelador acabou caindo foi mexer nos para-raios e coisa, acabou tomando um choque e acabou morrendo, tá? Ele se acidentou no terraço do prédio, uma coisa mais ou menos assim, e o síndico foi responsabilizado pessoalmente. Num condomínio também, de grande porte, onde o síndico solicitou para que o zelador, o faz-tudo, mexesse na rede elétrica da área de piscina, né, para verificar o que estava acontecendo, que a lâmpada estava queimando. O zelador de pronto atendimento foi lá e foi mexer e acabou tomando um choque e morrendo na hora. O condomínio até hoje responde por uma indenização milionária, né, com vias de indenização à viúva até os seus 80 anos de idade. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Síndicos, entendo uma aprovação da Assembleia, agora nós vamos falar da aprovação da Assembleia para efetuar a manutenção predial. Entendo essa aprovação da Assembleia, eu recomendo que faça cotações de preços, no mínimo 3, verifique se essas empresas têm os cursos das NRs exigidas para manutenção predial. E essas NRs você encontra no meu site, infosindico.com.br. Inclusive o plano de periodicidade das manutenções prediais tem uma planilha lá. Basta entrar lá no site e baixar para vocês. É bastante interessante, pode servir de norte na sua administração. Então, faz 3 orçamentos e verifica em cada orçamento certinho se eles estão contemplando o mesmo tipo de assunto. Se os funcionários daquela empresa de manutenção predial possuem qualificação técnica, isso é muito importante, que eles tenham certificação das NRs, para daqui a pouco você não acabar contratando uma empresa que são pedreiros que são metidos na engenharia ou eletricistas que são metidos a pedreiro. Então, assim, procura ser muito criterioso na contratação dessas empresas. Verifique as certidões negativas dessa empresa, né, as CNDs, tanto nas esferas federais, estadual e municipal. Verifique também o capital social dessa empresa. Por que eu digo isso? Porque eventualmente que ocorra um sinistro nessa realização dessa manutenção predial, é importante que a empresa tenha um capital social sólido. É importante que seja uma empresa sólida no mercado, né? Que não tenha uma demanda muito grande trabalhista ou que não tenha solidez com relação ao contrato social, porque se algum sinistro ocorrer,
Se a empresa não tiver como pagar uma responsabilidade trabalhista, no caso, uma indenização em função de algum sinistro com algum funcionário, o condomínio é solidário neste pagamento. Então fiquem bem atentos com relação a isso, muito atentos mesmo com relação à questão do capital social, das certidões negativas da empresa. E no contrato, sempre eu recomendo que se vale de uma assessoria jurídica séria, que tenha conhecimento na área, para que possa analisar se aquele contrato está prevendo as responsabilidades do contratado, os deveres do contratado, as obrigações, tudo isso bem claro, a questão dos funcionários, da responsabilidade do contratado em fornecer os EPIs qualificados para aquela atividade, né? As garantias do serviço, né? Sempre tem que prever as garantias do serviço. Eu sempre consigo trabalhar no sentido de pedir 5 anos, né? Algumas empresas são mais, as garantias mais curtas, de 3 anos, mas a gente sempre trabalha com 5 anos de garantia. Até porque são obras extremamente caras, né? Não pode estar fazendo anualmente. Mas verifica a questão dos funcionários, se esses funcionários estão registrados, se os impostos desses funcionários estão em dia, os recolhimentos tributários fiscais em dia, para que você não acabe, ao tentar resolver um problema, criar um problema maior ainda, um passivo bem maior para o condomínio, né? Outra observação que eu faço e ressalto aqui aos síndicos é, por favor, não comecem obra antes de contrato assinado. Não comecem obra antes de contrato assinado. Gente, é muito comum já começar a colocar o pessoal para trabalhar e depois assina o contrato ou esquece de assinar o contrato. Então, assim, é importante que antes de iniciar a obra o contrato esteja assinado. E aí o síndico organizado vai guardar a cópia do contrato com as assinaturas que tem que serem recolhidas do contratante, do contratado, com testemunhas, tudo certinho. Outra coisa que deve se observar muito, que eu percebo também que é uma deficiência do mercado, é todos os contratos de realização de obras, eles necessitam de um cronograma físico-financeiro. Por que eu digo isso? Eu já vi alguns casos da obra terminar, ser paga, né, no caso a obra já quitada, e a empresa simplesmente parar de trabalhar. E aí como é que faz? Eu não tenho um cronograma, eu não tenho uma segurança. Então assim, coloque, da assinatura do contrato, o início dos trabalhos, tantos por cento será pago. Após os reparos das pastilhas, tantos por cento será pago da obra, do global da obra. Após a pintura do prédio ou a lavação do prédio, tantos por cento será pago. E a última parcela, condicione a inspeção dos conselheiros e do síndico também. Por que eu digo isso? É importante, síndico, agora eu estou falando para o síndico, é importante, síndico, que você tenha um conselho com você atuante, trabalhando, e que você tenha o aval do conselho, ok, a obra terminou, estamos satisfeitos. Porque por muitas vezes ocorre do síndico, numa assembleia, os conselheiros ou os condôminos dizerem, olha, a obra não ficou boa, faltou a área da minha cobertura, faltou a minha sacada, o meu vidro ficou todo manchado, ninguém limpou. E aí os caras já tinham saído há muito tempo, porque a obra foi tida como encerrada, né? Então finalizou a obra, os caras foram embora, recolheram tudo, e aí numa assembleia, digamos que a obra terminou em agosto, numa assembleia de dezembro, vem condôminos dizerem, minha janela ficou suja, a minha sacada tá estragada ainda, eu ainda estou com problema, poxa. Então assim, é necessário que haja uma comissão ou o próprio conselho junto com o síndico, e aí eu digo, o síndico se exima dessa responsabilidade. Chame o conselho para fazer uma inspeção final de entrega da obra. A obra está ok, assina, então diante da averiguação de que a obra está de acordo com o contratado, procede-se o pagamento da última parcela e faça isso. Novamente, exija nota fiscal dos serviços prestados.
não cabe recibo. Aliás, pessoal, recibo não cabe nunca, né? Não se recomenda balanços com recibos, né? Até porque você tem que ter um recolhimento fiscal, porque senão o condomínio lá na frente vai ser responsabilizado, tá? Então, síndicos, prestem atenção nisso. É importante, é importantíssimo que haja um cronograma econômico-financeiro de desembolso da obra. Né? Então, fez determinadas etapa, paga-se. Fez a segunda etapa, paga-se. Fez a terceira etapa, paga-se. Finalizou, inspeção do conselho, né? Uma emissão de uma bem simples, né, gente? Olha, aqui reunidos, o Conselho Fiscal, na data tal, verificamos, fizemos uma inspeção com relação ao contrato celebrado na data tal e verificamos que a obra encontra-se concluída, razão pela qual solicitamos ao financeiro, se o financeiro for terceirizado, ou solicitamos que seja, deferimos que seja paga a última parcela, tendo em vista que a obra se encontra finalizada. E aí junta tudo isso, né, na pastinha ali das obras do condomínio. Então, por favor, observem esse tipo de situação, porque eu entendo ser bastante importante e dá uma certa garantia para o síndico, entende? E esse é nosso objetivo aqui, pautar o síndico com uma advocacia preventiva, com trabalhos preventivos, cuidar dos interesses dos condôminos, né, do conselho. Então, aqui a gente é um canal que a gente é bastante democrático, né? A gente fala para condôminos, fala para conselho, fala para síndico, fala para administradoras, fala para departamentos de contabilidade, né, empresas de contabilidade e fala para moradores no geral, funcionários terceirizados e contratados diretamente para o condomínio. A gente sempre tem assuntos que chegam nessa esfera, né, uma esfera global. Então é isso, pessoal. Hoje o nosso tema foi esse, né? Eu gostaria de registrar que, acaso vocês tenham qualquer dúvida com relação a esse vídeo, ou se vocês têm algum questionamento que gostariam de ver aqui debatido, se tem alguma dúvida ou uma sugestão de outros temas de vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as notificações, porque ali você vai ver, toda vez que a gente postar um conteúdo, você vai ser notificado. E eu acredito que os conteúdos aqui publicados são de extrema relevância, são de temas polêmicos, temas palpitantes dos condomínios, né, com base numa advocacia que eu exerço há mais de 10 anos nessa área. Então, aqui eu quero, de uma certa forma, poder contribuir, né, no preventivo da condominial, porque eu acho que esse que é o caminho, né, e não só esperar que as coisas aconteçam. Tá? Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.